Bem-vindos! Nesta videoaula vamos tratar do tema patrimônio líquido, como referência o capítulo 4 do livro Contabilidade Financeira. Resgatando o conceito de patrimônio líquido que nós já vimos em aulas anteriores, o patrimônio líquido nada mais é do que a parte residual do patrimônio, ou seja, a riqueza líquida da empresa. Se nós observarmos a equação fundamental da contabilidade, ela já nos induz essa lógica. O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, ou seja, tudo que a empresa reconhece como ativo, todos aqueles recursos controlados que ela registra no seu ativo, decorrentes de eventos passados, dos quais se espera que benefícios econômicos vão fluir para a entidade, esse conceito de ativo que a gente já explorou bastante, e deduzido de tudo que ela tem de obrigação para com terceiros, as dívidas, as obrigações decorrentes de eventos passados, dos quais ela vai ter que desembolsar recursos contendo benefícios econômicos futuros. Então, o patrimônio líquido é o que sobra no fim do dia, é a riqueza residual dela. E justamente esse conceito de riqueza residual, de participação residual, é o conceito que está colocado na estrutura conceitual do CPC. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, esse conceito nós já vimos em aulas anteriores, e nós também já havíamos destacado que, em essência, dentro do patrimônio líquido, nós temos basicamente dois componentes. Um que se refere ao capital social propriamente dito, ou seja, os recursos que são advindos dos sócios, os recursos que os sócios injetam dentro da empresa. Geralmente, quando a empresa começa, eles colocam alguma coisa e, posteriormente, podem vir a colocar mais recursos. Esse investimento a contabilidade denomina de capital ou capital social, e os rendimentos que vão ser resultantes desse capital aplicado, da operação que a empresa vai exercer, esses rendimentos vão ser denominados de lucro, e esse lucro, claro, faz parte do patrimônio líquido também. Mas é claro que uma parte desse lucro vai ser distribuída para o acionista. Afinal, o acionista investiu na empresa justamente para ter o retorno desse capital. Então, a parcela que é distribuída aos acionistas sai do patrimônio líquido, isso nós vamos ver posteriormente, na forma de dividendos, e a parte que fica retida, isso se refere ao reinvestimento e será denominado posteriormente de reservas de lucros. Então, esses são os dois componentes fundamentais do patrimônio líquido, capital e lucro. E o que nós vamos fazer a partir de agora é detalhar um pouco mais esses componentes, seguindo um pouco mais a legislação societária aqui no Brasil. A legislação societária, especificamente a Lei 6.404 de 76, com todas as suas alterações posteriores, detalha os componentes do patrimônio líquido no artigo 182. E nós vamos discutir aqui um pouquinho quais são esses componentes. Então, o primeiro que nós já falamos é o próprio capital social, os recursos integralizados pelos sócios. As reservas, na verdade, existem dois tipos específicos de reservas, tá? O primeiro deles são as reservas de capital. Reservas de capital nada mais são do que valores constituídos a partir de valores recebidos de sócios. Em outras palavras, é como se fosse em essência capital social. Porém, aqui existe um ponto importante para detalhar a questão de relacionamento entre contabilidade e direito. Nós temos que lembrar que o valor que está reconhecido na contabilidade como capital social precisa estar registrado formalmente no estatuto ou no contrato social, nos documentos da empresa. Ou seja, a empresa não pode reconhecer alguma coisa como capital social sem estar reconhecido no documento jurídico dela. Então, se porventura ela faz uma transação que, em essência, representa valor recebido de sócio, porém esse valor não está formalizado no estatuto ou contrato social, então
Onde ela vai reconhecer no patrimônio líquido? Né? Geralmente é reconhecido na reserva de capital. Então a legislação societária criou esse grupo de contas justamente para a contabilidade poder registrar valores que em essência são de capital, de acionistas, porém não estão formalizados ainda nos documentos jurídicos, no contrato ou no estatuto social. E as reservas de lucro, que nada mais são do que o próprio lucro que já foi destinado para uma finalidade específica. Nós vamos ver em um outro vídeo a questão da destinação dos lucros, e nós vamos detalhar os tipos de reservas, destinações específicas. Existe a reserva legal, estatutária, reserva para contingências, lucros a realizar. Todos esses tipos de reservas nada mais são do que lucros que a empresa gerou, mas que estão sendo destinados para finalidades específicas. Além das reservas, existem os ajustes de avaliação patrimonial. Esse grupo de contas foi criado mais recentemente pela Lei 11.638, que é uma alteração da 6.404, para registrar os outros resultados abrangentes. Esse grupo de outros resultados abrangentes são resultados que, por motivos específicos, não são lançados em resultado do exercício, mas são reconhecidos como resultado da empresa. Ou seja, não são valores recebidos de sócios, mas não são, por motivos específicos, alocados no resultado do exercício. Por isso tem essa nomenclatura um pouco mais específica, outros resultados abrangentes. Não é o foco dessa aula falar disso, mas em essência também estamos falando de resultados, com uma categoria um pouco mais específica. Depois vem os lucros ou prejuízos acumulados, que se referem a lucros ainda não destinados para a formação de reserva ou distribuição de dividendos, ou então prejuízos acumulados não compensados. Aqui a gente tem que separar um pouquinho as coisas. Se a gente estiver falando de lucros acumulados, a legislação societária exige hoje que a empresa destine todo o lucro, ou seja, o que está colocado aí sublinhado, ela não permite a manutenção de saldo de lucros acumulados. O que isso significa? Que quando a empresa tem um determinado lucro, ela precisa dizer para o acionista o que ela vai fazer com esse lucro. Ou ela vai distribuir esse lucro para o acionista, ou ela vai manter esse lucro dentro da empresa. E a forma de manter é constituindo reservas de lucros, porque as reservas de lucros têm finalidades específicas. Então, quando ela faz essa destinação, o saldo de lucros acumulados zera. Na prática, quando encerra o exercício social, se a empresa teve lucro, não vai haver saldo de lucros acumulados porque foi feita toda a destinação. Mas é claro que o lucro, efetivamente, que ficou dentro da empresa, está retido nas contas de reservas de lucros. Nós vamos ver posteriormente esse processo acontecendo. Se a empresa tiver prejuízos acumulados, os prejuízos acumulados naturalmente são compensados com reservas de lucros que possam ter sido reconhecidas em períodos anteriores. Porém, se a empresa não tiver saldo dessas reservas, então ela não tem o que fazer, ela vai deixar saldo de prejuízos acumulados. Eventualmente, se a gente estiver falando de um período em aberto, de um exercício social que ainda está correndo, eu posso ter eventualmente saldo de lucros acumulados, porque a destinação normalmente ocorre no fim do período. Então, se a empresa, por exemplo, está nos primeiros 3 meses, ela gerou um lucro, não distribui dividendos, não constituiu reservas, ela pode ter saldo de lucros acumulados, tá? Porém, no final do exercício social, ela precisa fazer a destinação. E, finalmente, a conta de ações em tesouraria, que é uma conta retificadora, representações da empresa adquiridas por ela mesma que estavam sendo negociadas no mercado de capitais. Quando a empresa vai ao mercado e compra ações dela mesma. O que isso significa? Que ela, empresa, está adquirindo as próprias ações. É como se fosse, de forma assim bem simples, uma devolução de capital. Não é formalmente uma devolução de capital porque o cancelamento das ações não ocorreu, mas imagina, por exemplo, quando a empresa emitiu ações
que ela foi ao mercado, emitiu ações, o acionista comprou, o dinheiro entrou no caixa da empresa contra capital, no balanço da empresa. Agora o que ela está fazendo? Ela está indo ao mercado e comprando essas ações no mercado, ou seja, ela está pagando para o acionista e pegando a ação de volta. Então é como se ela estivesse fazendo a operação inversa. Por isso é que essa conta é retificadora, tá? Não é um investimento numa outra empresa. Se fosse ela comprando ações de qualquer outra empresa, esse investimento ficaria no ativo, como uma conta devedora no ativo. Mas aqui nós temos uma conta retificadora. De qualquer forma, o importante é que, enquanto essas ações não sejam canceladas, essa conta fica como conta retificadora e se eventualmente a empresa voltar a vender essas ações no mercado, as ações em tesouraria vão ser vendidas e essa conta vai sumir. Então, esses são os componentes fundamentais do PL, seguindo o artigo 182 da Lei 6.404. Nos próximos vídeos nós vamos discutir a distribuição dos dividendos, constituição de reservas, contabilização de tudo isso e elaboração da DMPL.